Primeira vez que eu vou ministrar sobre Salomão. História que eu acho magnífica, cara. Eu acho uma história de fato extraordinária. E aqui, pelo menos, é a primeira vez que eu vou ministrar sobre a história dele. Então, abra sua Bíblia. No primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 11. Primeiro de Reis. Primeiro dos Reis de Israel, capítulo 11. Primeiro livro dos Reis de Israel, capítulo 11, a partir do verso 1. Amém? Diz assim: O rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. No entanto, Salomão apegou-se amorosamente a elas. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. À medida que Salomão foi envelhecendo, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses, e o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o coração de seu pai Davi. Ele seguiu a Astarote, a deusa dos sidônios, e Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Dessa forma, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor, como seu pai Davi. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas outras mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifícios a eles. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel, que lhe havia aparecido 2 vezes. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um de seus servos. No entanto, por amor a Davi seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas não tirarei dele o reino inteiro. Eu lhe darei uma tribo por amor a Davi meu servo e por amor de Jerusalém, cidade que escolhi. Amém. Glória a Deus. Salomão tem muito a nos ensinar. Hoje eu quero conversar sobre a sabedoria sem obediência. O texto que nós lemos fala de um homem que até então vinha fazendo a vontade de Deus e vivendo conforme os preceitos de Deus. Só que chega no capítulo 11, ele fala sobre um desviar de Salomão. Ele fala sobre um declínio, por assim dizer, de Salomão. Salomão, com certeza, é uma das vidas, as histórias mais extraordinárias, fascinantes, complexas da Bíblia Sagrada. É simplesmente extraordinário quando você se aprofunda em conhecer a história do filho de Davi. Salomão, nesse caso, neste momento, rei em Israel, ele tem um encontro com o Senhor em oração e, ao pedir algo, ele surpreende a todos. A gente sabe da história que ele pede sabedoria. Salomão tem uma vida de veras extraordinária. No entanto, a história de Salomão serve para mim e para você também como um alerta.
Não basta começar bem, não basta ser sábio ou muito sábio, não basta ter riquezas, bens e status. O alerta que a gente destaca aqui na história de Salomão é que sabedoria, riqueza, status, sem a obediência, sem uma vida firmada no Evangelho e no Senhor Jesus, provavelmente, a possibilidade é muito, mas muito grande, que a gente venha a desviar-se, que a gente venha a fugir da vontade ou do centro da vontade de Deus. Eu descubro com Salomão que é essencial obedecer os preceitos de Deus, independente das circunstâncias e independente da minha situação. Quero começar falando sobre a sabedoria de Salomão. 1 de Reis, capítulo 3, versículos 7, 8 e 9, fala sobre a oração do rei Salomão. Antes de chegar no capítulo 11, o Salomão assume o reino, assume o trono de Israel. Mas quando ele assume, ele é um jovem ainda inexperiente, logo após a morte do rei Davi. Reconhecendo a sua inexperiência, ele busca a Deus em oração, entendendo a enorme responsabilidade que ele tinha de conduzir o povo de Deus, de direcionar o Israel. Salomão, de forma humilde e extraordinária, ele ora ao Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 3, versículo 7, diz assim, Agora, Senhor meu Deus, estabeleceste o teu servo como rei no lugar do meu pai Davi. No entanto, eu não passo de um jovem e não sei como desempenhar as minhas responsabilidades. O teu servo está aqui no meio do povo que escolheste, um povo tão grande que nem se pode contar. Dá, pois, ao teu servo um coração cheio de discernimento para governar o teu povo e capaz de distinguir entre o bem e o mal, pois quem é capaz de governar este teu grande povo? Salomão, óbvio que poderia ter pedido riquezas, poderia ter pedido, como diz o texto, o fim dos seus inimigos, poderia ter pedido status, honra, glória, mas não. A humilde oração de Salomão foi: Senhor, me capacita para conduzir o teu povo, me ajuda, me dá sabedoria, discernimento, para quando uma situação difícil vier até mim, eu saiba resolver. Senhor, eu não passo de um jovem, eu não tenho capacidade, não tenho experiência, não sei como resolver, então me ajuda, Senhor, me capacita, me ensina. Esse foi o pedido de Salomão. E o mais extraordinário é que Deus concede a Salomão um coração sábio e, além disso, acrescentou riquezas, o homem mais rico da história, sabedoria, o homem mais sábio da história, a ponto de outros reis virem até ele para consultá-lo, para serem aconselhados. Diversas situações na Bíblia, onde Salomão, de forma sábia, discernimento divino, ele consegue trazer soluções maravilhosas. A sabedoria de Salomão é algo que salta aos olhos, é algo que nos enche de encorajamento. A sabedoria de Salomão nos direciona a buscar cada vez mais ao Senhor, sempre com a humildade que ele demonstrou no começo do seu ministério. A gente assume um departamento, por exemplo, seja no trabalho, seja na faculdade, seja na igreja, e a gente acha: cheguei aqui pelos meus méritos, cheguei aqui porque eu sou bom. Pode até ter sido, mas ao chegar aqui, você vai ter que depender completamente da graça de Deus. Para assumir um departamento no trabalho, na escola,
e principalmente na igreja, você precisa depender completamente do poder de Deus. A sua capacidade, sabedoria, entendimento, discernimento, status, não vale, porque aqui estamos no mesmo nível de filhos de Deus. Salomão tinha essa grande sabedoria, porém, agora entrando no texto que nós lemos, no capítulo 11 a gente percebe que mesmo com toda a sabedoria, houve um declínio na vida e no ministério de Salomão. Versículos 1 e 2 diz assim, do texto que nós lemos, tá? Primeiro livro dos Reis, capítulo 11, versículos 1 e 2. Diz assim: o rei Salomão amou muitas mulheres estrangeiras, além da filha de Faraó. Eram mulheres moabitas, amonitas, edomitas, sidônias e hititas. Elas eram das nações a respeito das quais o Senhor tinha dito aos israelitas: vocês não poderão tomar mulheres dentre essas nações, porque elas os farão desviar-se para seguir os seus deuses. Salomão, mesmo com a sua sabedoria, mesmo com a orientação explícita de Deus, não foi uma, nem duas vezes, foram várias vezes. Deus apareceu para Salomão pelo menos em 2 momentos, diz o texto, e a gente consegue encontrar na Bíblia Sagrada. Mas o Salomão conhece a história. Em Deuteronômio é dito também que o povo de Israel não deve tomar por filho, ou por esposo, ou por marido, os estrangeiros, e nem dar o seu filho, a sua filha, para os estrangeiros. Só que Salomão aqui casou com muitas, diz o texto, mulheres estrangeiras. Não teve o discernimento devido, ou não teve a humildade de outrora para continuar confiando na providência de Deus. Assim ele comete um erro gravíssimo, que é ignorar uma ordem clara vindo da parte de Deus. Quantas vezes nós, muito bem instruídos pela palavra, pelas pregações, ouvimos, compreendemos, mas não aplicamos, achamos que do nosso jeito é melhor. Salomão falou, deve ter pensado, não sei, cara, primeiro, eu preciso conquistar tudo isso. Para eu conquistar, eu preciso me aliançar com os reis. O texto diz que foram 700 princesas. Sabe o que isso quer dizer? Política. Ele precisava se envolver politicamente com aquele país, aí casava com a filha do rei. Com outro país, com outra localidade, com outro lugar, ia casando, ia tendo conchavos políticos. 700 princesas, além de 300 concubinas. Esqueci. Como? Que isso? Isso. Concubina. Eu vou ler aqui, que é mais fácil. Deixa eu ver. Concubinas. Concubinas. 300, cara. 300. Pastor, mas por que Deus ordenou que o povo não se envolvesse com os estrangeiros? Acho que é válido esse parêntese, né? Primeiro que o texto já está dizendo isso, certo? O texto já disse para a gente: vocês não poderão tomar mulheres dentre as nações. Por quê? Por quê? Porque elas farão desviar-se para seguir os seus deuses, no caso, os deuses dela. Deus aqui estava preocupado com a fidelidade da adoração. Deus estava preocupado em proteger o seu povo, porque lógico que sabia que ao viver uma idolatria fora, qualquer idolatria, né? Ele estaria contaminado, ele, ela, todo o povo estaria perdendo ou se desviando da principal e verdadeira adoração. Estaria se desviando dos princípios que Deus havia estabelecido. Portanto,
o correto, de acordo com a instrução de Deus, era: mantenha o seu povo, mantenha-se no seu povo. E o texto já começa dizendo que ele já começou errado, porque além de 700 princesas, 300, aquele negócio lá, ele tinha, sabe o quê? Além da filha de Faraó, ou seja, já era uma estrangeira. Já começou errado, com a filha de Faraó, além das princesas e mais 300. Então, a ideia de Deus aí, o porquê Deus proibiu, era uma intenção de proteger o seu povo, proteger Israel das influências negativas na adoração, poupando o povo para não se desviar, poupando o povo para não adorar outros ídolos e outros deuses. Assim também é com a gente, povo. Às vezes a gente fala algumas coisas que talvez você não entenda, ou não queira entender, ou fique chateado, mas a ideia é proteger, é resguardar, é pegar na mão e falar: cara, esse caminho não é legal, vamos por aqui, porque ali tu pode ter problema, tu pode se desviar, tu pode se afastar, tu pode ter a tua fé estremecida, abalada. Isso de fato ocorre, isso de fato acontece constantemente, porque as influências, Paulo vai falar, né? As companhias ruins vão corromper, cara, vão me corromper, vão corromper o ambiente, vão corromper o espaço. Hoje, pela manhã, no batismo e o integrar, nós ouvimos alguns testemunhos fabulosos, lindíssimos. Aliás, acho que nem precisava de pregação hoje, pelo tanto que nós somos ministrados. Quem esteve hoje pela manhã? Estou exagerando? Rapaz, fomos ministrados demais, sim ou não? Lindo, lindo, momento extraordinário, momento maravilhoso, cara, maravilhoso, maravilhoso. E um dos testemunhos foi: a influência dele, ou os amigos, poderiam colocá-lo a perder esse novo momento que ele está vivendo com Deus. De fato é assim. Eu vou contar um testemunho bem rápido, né? Mas não é regra, tá? Isso aconteceu comigo, não é regra. Quando eu me converti, já falei aqui na escola bíblica, eu acho, eu me isolei, tá? Eu abri mão das minhas amizades, todas as amizades, amo os meus amigos, ainda hoje, mas naquele momento eu precisava me desligar. Houve uma ruptura total, absoluta. Todos os meus amigos, eu me afastei. Por quê? Porque eu sentia que se eu continuasse caminhando com eles, mesmo indo para a igreja, eu não conseguiria me manter firme, não conseguiria. Então eu me isolei. Minha mãe achava que eu estava doido, ela falava: esse menino está doido, só quer saber de Bíblia, pregação e igreja, Bíblia, pregação e igreja, trancado dentro do quarto, Bíblia, pregação e igreja. Foram 2 anos, 1 ano e meio assim. Minha mãe está ficando doida, está doida, normal não. Mas para mim precisava ser feito. Não estou dizendo que você tem que fazer isso, tá? Estou dizendo, para mim eu precisava disso. 1 ano e meio depois, aí eu consegui voltar a me socializar mais, mas eu já tinha uma certeza da minha fé, já tinha uma convicção maior da minha fé. O que não quer dizer que eu estava isento, ainda não estou. Mas hoje, os meus amigos, aqueles amigos que são amigos, eles me olham com respeito. Se fosse antes, eles me convidavam para tomar uma, para fazer não sei o quê, para ir. Hoje não, eles me respeitam. Eles sabem da minha nova vida, né? 1 ano e meio depois da minha conversão. Mas se eu não tivesse feito isso, os convites seriam os mesmos de antigamente. De novo: pastor, então eu já sei, vou abrir mão de tudo. Não, só se você entender, se Deus falar que é assim. Comigo foi, não estou dizendo que é regra. Mas Deus protegia o povo de Israel com os escritos, dizendo: não se contamine, não se envolva, porque pode ser que ao adorar os deuses dele, você se sinta influenciado. Eles consigam te influenciar a adorar os deuses deles ou delas. Salomão, abre aí Deuteronômio capítulo 7.
Verso 3. Deuteronômio 7, 3 e 4. Diz assim, ó: não se casem com pessoas de lá, de outras nações. Não deem as suas filhas e seus filhos, não deem as suas filhas aos filhos delas, e nem tome as filhas delas, pois elas, olha aí, olha a instrução, olha a orientação, pois elas desviariam os seus filhos de seguir-me para servir a outros deuses, e por causa disso a ira do Senhor se acenderia contra vocês e rapidamente os destruiria. Olha a instrução, porque Deus fala, não se casem com estrangeiros, mas ele não é uma ordem, não é uma ordem arbitrária, ele explica o porquê, e ele mostra o cuidado, a atenção, a proteção, a intenção divina era preservar o seu povo. Ele fala, não se envolva com os estrangeiros, porque é possível que eles te influenciem, e influenciem seus filhos a adorar e servir aos deuses deles. Em Deuteronômio tinha, primeiro livro dos reis, Salomão conhecia, Salomão recebeu a visita de Deus 2 vezes, falando sobre isso, e Salomão, no entanto, desconsiderou a ordem e casou com mulheres estrangeiras. Aí acontece o desvio do coração de Salomão, sábio, humilde, com discernimento, teve o coração desviado. Mas foi aos poucos, tá, gente? Atenção aqui, ó. Foi aos poucos. Quer ver uma coisa? Versículos 3, 4, 5 e 6, de 1 Reis, capítulo 11. Olha só que coisa grave. Casou com 700 princesas e 300 concubinas, e as suas mulheres o levaram a desviar-se. Olha só, à medida que Salomão ia envelhecendo, o tempo ia passando, suas mulheres o induziram a voltar-se para outros deuses. O seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor, o seu Deus, como fora o seu pai Davi. Ele seguiu, aí ele vai falar sobre os deuses que ele foi seguindo. Desta forma, versículo 6, Salomão fez o que o Senhor reprova, não seguiu completamente o Senhor. Gente, olha que cruel. Não foi da noite para o dia não, bufo, não. Talvez sem perceber. Não, vou só ali, um negócio de uma coisa, rapidinho, não custa nada. Aos poucos, o rei Salomão foi sendo influenciado. Aos poucos, o sábio Salomão, o que todo mundo buscava conselhos, o sábio Salomão, aos poucos, foi sendo influenciado, embora seja ou fosse o homem mais sábio do seu tempo. Para de bater no peito e dizer, eu sei de tudo, eu tenho 30 anos de crente, eu já faço coisa demais, já passei por um monte de coisa, então isso não me abala. Cuidado, porque aos poucos nós podemos ser influenciados. Quanto mais o tempo passava, mais Salomão era cheio de si. O texto diz, quanto mais envelhecia, mais ele era influenciado. Misericórdia. Misericórdia. A sabedoria não impediu o Salomão de ser seduzido pelos amores. O seu coração foi enganado, foi induzido, foi seduzido, e isso levou Salomão a seguir deuses estranhos. Talvez hoje você pense, não é nada demais. Pode ser. Mas é só uma coisinha, uma besteirinha, ok. Mas essa besteirinha aos poucos pode se tornar uma coisa maior, mais perigoso. Cuidado, meu povo.
Atenção, alerta, eu estou falando do homem mais sábio, tinha discernimento de Deus. Ele se deixou seduzir. E esta influência não foi apenas um desvio momentâneo, lamentavelmente. Não foi só um desviar, só um momento, algo efêmero, não foi. Ele se afastou gradualmente e de forma profunda de Deus. O texto vai dizer que a raiz estava no seu coração, enraizou no coração dele. Ele fala aqui, o seu coração já não era totalmente dedicado ao Senhor. Quer ver uma coisa? Versículos 8 e 9, presta atenção aí, presta atenção. 7, 8 e 9, vai. No monte que fica a leste de Jerusalém, Salomão construiu um altar para Camus, o repugnante deus de Moabe, e para Moloque, o repugnante deus dos amonitas. Também fez altares para os deuses de todas as suas mulheres estrangeiras que queimavam incenso e ofereciam sacrifício a ele. Versículo 9. O Senhor irou-se contra Salomão por ter se desviado do Senhor, o Deus de Israel. Ei, não foi um desvio momentâneo. Não foi. Tanto é que ele construiu altares. Não, eu vou só adorar com a minha princesa, vou adorar com a concubina, vou adorar. Não, ele não só ia, como ele construiu altares para adoração e dessa forma, como rei, influenciava o povo a adorar outros deuses. Olha que grave, gente. Salomão sábio, adorando o único Deus, assim como seu pai, aos poucos foi perdendo essa intimidade com Deus, foi perdendo esta conexão com Deus. Chegou o momento que ele já estava construindo altares. Pastor, mas eu não construo altares não. Será que o meu coração, que o seu coração não está cheio de altares que roubam o lugar de Deus? Será que você é capaz de pecar por não ter isso ou aquilo? Será que você é capaz de pecar para ter isso ou aquilo? Porque isso são altares que nós erguemos, construímos em nossos corações. Aqueles altares deixou de ser um espaço de adoração particular e passou a ser um espaço de adoração pública. Ou seja, Salomão estava induzindo o povo a adorar deuses falsos. Ele se contaminou, foi seduzido, e não somente isso, induziu os outros. Isso é mais triste, sabia? Olha aqui, quantas vezes homens de Deus têm se perdido no caminho, mas como se não bastasse, fica induzindo os outros a fazer ou a adorar aquilo que ele tem feito. O nosso cuidado e a atenção é não tirar os olhos de Deus e não fazer como Salomão, porque Salomão não somente adorou, mas ele permitiu, criando altares, que o povo de Israel se envolvesse em idolatria e quebrasse, por exemplo, o primeiro mandamento, lá em Êxodo, capítulo 20, não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 23, 20, verso 3, eu acho que é isso, só para a gente confirmar aí. Passa. Isso aí mesmo. Não, volta, é isso aí mesmo. Não tenha outros deuses além de mim. Sabedoria de Salomão, declínio de Salomão. 3, juízo sobre Salomão. Versículo 9, vai falar sobre a ira de Deus. Deus irou-se, se indignou, em algumas versões, em outras, irou
irou-se contra Salomão. Versículo 9. O Senhor irou-se contra Salomão. Versículo 10. Embora ele tivesse proibido Salomão de seguir outros deuses, Salomão não lhe obedeceu. Grandes privilégios Salomão tinha, sim ou não? Sim. Honra, glória, status, riqueza, sabedoria, discernimento, grandes privilégios ele recebeu de Deus. Ele recebeu do Deus Todo-Poderoso essas bênçãos sem ter pedido, mas como recompensa pela sua humildade, Deus derramou sobre ele. Porém, Salomão acabou desviando da fidelidade que havia marcado o seu início, o seu começo, o seu reinado. A Escritura vai dizer aqui que Deus ficou profundamente indignado, irou-se contra Salomão por 2 vezes. E ele explica os porquês. Deu a instrução e Salomão desobedeceu. Versículo 11 vai dizer assim, ó: então o Senhor lhe disse: já que essa é a sua atitude, e você não obedeceu à minha aliança e aos meus decretos, os quais ordenei a você, certamente tirarei de você o reino e o darei a um dos seus servos. Versículo 12. No entanto, por amor a Davi seu pai, não farei isso enquanto você viver. Eu o tirarei da mão do seu filho, mas, versículo 13, não tirarei dele o reino inteiro, eu lhe darei uma tribo por amor a Davi, meu servo, e por amor a Jerusalém, a cidade que escolhi. Aqui Deus anuncia o juízo. O juízo foi pronunciado pelo próprio Deus. Em sua justiça, Deus pronunciou o juízo sobre Salomão. Ele declarou que, por causa da desobediência, por causa da infidelidade, o reino seria tomado das mãos de Salomão. No entanto, por amor a Davi, o texto vai dizer, não seria naquele momento. Deus, juízo sobre o caso, a desobediência ou o pecado de Salomão, não aconteceria durante aquele momento, aquele reinado, mas sim no tempo do seu filho. Agora prestem atenção, o juízo aqui, que foi pronunciado, aconteceu logo em seguida, porque o reino foi dividido. Salomão construiu o templo, e o reino foi dividido por conta disso. Reino do norte, Israel, reino do sul, Judá, e as guerras começaram a acontecer civis, inconstâncias, falta de uma espiritualidade sadia, enfim, as coisas começaram a acontecer, a destruição aconteceu e o exílio aconteceu com o povo de Israel, por causa desta desobediência. Salomão me ensina que é possível ser humilde e buscar a sabedoria. Façamos isso. Salomão me ensina que é possível, sábio, humilde, desviar-se rumo ao declínio. Salomão me ensina que o juízo de Deus, e aí tem um negócio interessante, Deus, em sua justiça, precisa julgar Salomão, e é isso que ele faz. Porém, em sua misericórdia, ele fala, mas não vai ser agora não, por amor a Davi. Ele exerce a justiça e a misericórdia. A justiça e a misericórdia. Porém, as consequências deste pecado permanecem. Ele é misericordioso, mas o pecado trouxe consequências terríveis. Ainda hoje, inclusive, lamentavelmente. A história de Salomão é um lembrete poderoso para
que possamos entender que, independente de quão sábios nós sejamos, quão rico nós sejamos, quão poderosos nós sejamos, a nossa verdadeira segurança está em permanecer fiéis a Deus. A minha segurança não é na minha sabedoria, não é na minha beleza. Eu sei que eu sou bonito. Não é, cara, não é. Não é no quanto eu sei, não é no quanto eu tenho, não é no quanto eu sou, mas é em quem Deus é, e enquanto firme eu estou nesse Deus Todo-Poderoso. O quanto Ele é a minha base, o quanto Ele é o meu alicerce. O Salomão começou o seu reinado de maneira exemplar, lindo. Senhor, sou jovem, inexperiente, não consigo, me ajuda. Pediu sabedoria para governar o povo de forma inteligente e com justiça. Mas a sua desobediência final trouxe julgamento e divisão sobre o povo de Israel. Lamentavelmente. E às vezes, em nome de Jesus, presta atenção, as nossas escolhas erradas não trazem consequências ruins só para a gente. Às vezes, a nossa família paga. Às vezes, aqueles que estão em nossa volta pagam. Às vezes, quando eu erro, eu recebo uma consequência, eu sofro a consequência, mas aqueles que eu amo, que estão ao meu redor, também vão sofrer as consequências. Famílias têm sido devastadas por escolhas erradas. Lamentavelmente. Então, meu povo, que nós possamos aprender com a vida de Salomão, buscando sempre sabedoria de Deus e permanecendo firmes em nossa obediência a Ele. 3 aplicações, pode ser? Pois vamos lá. Primeira aplicação. Não tenho mais voz, não. Primeira aplicação. Começar bem não é o suficiente. Portanto, se hoje você está firme, não acha que você é super crente, não acha que você já sabe demais, sabe tudo. Não. Salomão começou bem e passou por momentos difíceis. É óbvio, eu não falei sobre isso, né? Ao final da sua história, provavelmente, ele retornou aos caminhos do Senhor. Tanto é que, em Provérbios, que ele escreve ao final da sua vida, ele fala: o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Porque ele tinha sabedoria e se desviou, porque não obedecia, porque não conhecia ou não vivia a vontade de Deus, não temia ao Senhor. Ele fala: o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. A gente entende que ele se organizou com Deus, porque em outro texto, Deus fala: Davi, vou levantar o teu filho para construir o templo. Ele vai me abandonar, mas eu não vou destruí-lo. Vou tomar o rei dele e haverá um sucessor. Eu creio que ele voltou para os caminhos do Senhor, porque os últimos livros que ele deixou foram simplesmente extraordinários. Mas o meio da sua vida, a sua trajetória, traz um alerta para a gente. Começar bem não é o suficiente. É importante começar bem, é melhor começar bem, mas o que importa é o final da jornada, é a linha de chegada. Nós devemos permanecer fiéis até o fim. Salomão nos ensina que mesmo os mais sábios, como o Júnior, por exemplo, e os abençoados, mesmo aqueles que a gente vê como uma referência, podem cair, se não guardarem os seus corações
em Deus. Segunda aplicação, a obediência, ela é essencial. Sabedoria é ótimo, gente. Você conversar com o pastor Mano Góes é a coisa mais linda, porque ele é sábio, ele sabe, é massa. Mas não é o suficiente sabedoria. Dons é extraordinário, você ter dons, recebidos do próprio Deus, extraordinário. Mas tudo isso é inútil, se não houver a obediência. Salomão possuía sabedoria, mas foi insuficiente para se manter no caminho correto. Ele cambaleou em algum momento da sua vida. E a terceira aplicação, cuidado com as más influências. Cuidado com as más influências. As esposas de Salomão desviaram o seu coração de Deus. E isso nos alerta, isso nos traz uma informação, uma atenção, nos alerta sobre o perigo de permitir que relacionamentos influenciem negativamente a nossa fé. Cuidado, que aquilo que você acha que é bobeira, que é besteira, não é nada demais, gradativamente pode te levar ao declínio. Amém? Vamos orar? Se possível, fica de pé. Se possível, se quiserem, não é obrigado não, mas se quiser, fica de pé para a gente orar. Paizinho querido, muito obrigado por estarmos aqui mais uma vez em Teu nome, para Te exaltar, Senhor. Louvamos o Teu nome, porque aqui o Senhor cresce, se agiganta, e o Teu povo fica pequeno, mas a Tua honra, a glória é destinada somente a Ti, Pai. Obrigado. Nesta noite eu Te peço, Senhor Deus, em nome de Jesus, guarda o nosso coração em Ti, nos ajuda a não nos contaminarmos com as influências negativas que nos cercam, ó Deus, em nome de Jesus, que possamos obedecer, dá-nos sabedoria, discernimento, mas nos dá capacidade de obedecer, Senhor. Nos livra das tentações, guarda o nosso coração para que possamos resistir às tentações que abalaram a caminhada de Salomão. Ó Senhor, nos guarda, nos protege, em nome de Jesus. Nos ajuda a resistir firme, Senhor, aquilo que tenta nos desestabilizar. Nos dá discernimento para compreender aquelas pessoas que estão próximos a nós. Nos dá discernimento para percebermos o que vem de Ti e o que não vem. Meu Deus, em nome de Jesus, quebranta o nosso coração para que humildemente nós possamos nos derramar aos Teus pés. Obrigado, Senhor. Obrigado porque sabemos que o começo maravilhoso de Salomão não foi o suficiente para mantê-lo no caminho correto, mas ao final da jornada ele entendeu que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Obrigado, Senhor. Que nesta noite nós possamos receber essa verdade, princípios, valores, firmeza no Deus grande que és Tu, Senhor. Abençoa a Tua igreja, abençoa o Teu povo, guarda, dá discernimento, dá sabedoria, abre os caminhos, que possamos olhar e enxergar com os Teus olhos, em nome de Jesus, que possamos reconhecer o nosso lugar, e reconhecer que só o Senhor é Deus, digno de louvor e adoração, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém.